forma diferente. O cara tá a vida inteira ele mergulha para dar comida para tubarão. Ele sabe que o cara não vai fazer nada com ele. Esses dias eu vi os caras brincando com jacaré, velho. Sabe aqueles vídeos que você assiste 5 minutos achando que o jacaré vai morder, no final das contas não acontece nada. Pô, vi 5 minutos. Mas os caras brincando, jogando negócio pro jacaré, não sei o que, o jacaré corre daqui, corre dali, entra na água, sai da água. Rapaz, se fosse eu não sei lá, eu ia arrumar um quiprocó arrumado ali, não ia dar conta. Mas essa situação aqui, ela é real. Então, quando você dá de frente com um problema que você me passava 4 anos atrás, o Thiago de 4 anos atrás, saí fazendo um monte de coisa, morrendo de medo. O Thiago de agora, ele já sabe o que fazer. Eu tenho conhecimento, a minha mente já está treinada de forma diferente. Ficou claro isso aqui? Não muda a situação, muda o que eu penso sobre a situação. Tá? A mesma situação, com conhecimento correto, ela vai mudar o que você tem para frente, né? Por exemplo, quando eu tenho 2 opções. Eu tenho, por exemplo, uma funcionária que faltou na pizzaria. E aí eu não tenho condição de colocar outra pessoa. E aí às vezes eu tenho que ir para trabalhar. E aí o cara fala assim, pô, mas não era para estar acontecendo isso e tal. Mas, cara, então vamos fazer o seguinte, já que eu tenho essa situação, eu tenho 2 opções. Vou me vitimizar, falar que, poxa, isso acontece comigo, que merda, que coisa. Ou falar, cara, quer saber, eu vou lá, vou aproveitar para trabalhar com a turma, vou ver se está funcionando tudo direitinho. Quem sabe tem um processo que eu consiga aprimorar. Eu preciso ver positividade, coisa boa nisso que está acontecendo. Né? E aí, às vezes, eu vou lá, vou corrigir algum problema. Então, quer dizer, existe um fato. O fato, dependendo da emoção que você trata, ele pode vir acoplado, junto com ele, rotulações. É um fato. A moça não foi trabalhar, tá? E aí, uma coisa é eu falar o seguinte, a funcionária faltou e não foi trabalhar porque teve um problema. Tá? O jeito que eu falo transmitiu uma emoção, não transmitiu? Olha como é que é diferente. Cara, essa funcionária não aguento mais, velho. Essa mulher não tem comprometimento nenhum. Cara, não foi trabalhar. Olha só, avisou em cima da hora. Cara, isso é um absurdo. Não é uma outra emoção? É uma emoção diferente, né? Eu não sou artista, não, mas tem uma vaga aí no teatro aí que eu consigo interpretar. Né? Então, essa emoção, ela veio acoplada junto com ela uma série de rotulações. Eu já rotulei a outra pessoa falando que ela é descompromissada, eu já rotulei falando que ela só atrasa, eu coloquei um rótulo nela, tá? Então, esse é um fato. Isso não vai mudar esse fato. Quando isso acontece, você rotula alguém e você acaba se relacionando com uma espécie de uma foto da pessoa, apenas com a imagem congelada. Por exemplo, eu tenho certeza que alguns de vocês, se eu falar, por exemplo, assim, Dilma Rousseff, vocês têm uma imagem dela na cabeça de vocês. Uma mulher burra, que fala um monte de coisa, não é que é burra, né? Ela fala um monte de coisa que ninguém entende, que ela fala, acho que nem ela mesma entende. Se eu falo Lula, vocês têm uma outra imagem, só na esquerda, né? Se eu falo Michael Jackson, a imagem que eu tenho é um cara que dança bem. Então, quando você rotula uma pessoa, você conversa com ela. Se eu falo assim, o André é um cara ruim de lidar. O rótulo que eu tenho do André é um cara ruim de lidar. Quando eu vou lidar com o André, parece que eu tô... Quando eu vou lidar com o André, parece que eu tô só lidando com uma foto escrita assim, ruim de lidar. E eu tô com esse rótulo do André acoplado nele. Vocês estão entendendo? Quando eu rotulo, é como se eu estivesse lidando com uma foto estática, como se o André só fosse isso e mais nada na vida dele. Vocês estão entendendo? Então, esse problema é como se eu rotulasse a minha funcionária o seguinte, ela é descomprometida. Toda vez que eu for falar com ela, me dá bom dia, eu falo assim, você está se comprometendo a me dar um bom dia? Você não faz isso. É um rótulo que eu coloquei nela, é um rótulo. Isso é horrível, cara. É você pegar um problema quando vem e fala assim, aconteceu tal coisa. Mas quem estava lá? Fulano. Ah, sabia. Eu rotulei ele, sabe? Igual o Felipe, o filho amigo meu, sobrinho dele aqui. A gente jogava bola na rua, e a galera jogando bola, de repente eu olhava a bola, tinha sangue na bola. Felipe, era ele. Às vezes nem era nós mesmo, mas ele sempre se machucava. A gente rotulou como o cara que ficava machucado. E tem corte pra caramba, né? Mas a gente rotulou ele. E aí existem 3 tipos de rotulações. Ou eu rotulo o outro, ou eu rotulo a mim mesmo, que geralmente é um vitimismo. Eu sou muito ruim no que eu faço, eu sou horrível. Ou eu rotulo a vida. Nada presta, ó vida, ó céus.
sabe? Nossa, a vida é muito ruim. Sabe aquela pessoa que você chega e fala assim, bom dia, tá tudo bem, cara? Tudo bem, não. Ah, você pode falar tudo bem, você para no bom dia, não fala tudo bem, não. Então isso acontece, quando a gente rotula, aí o problema piora, porque quem está envolvido num problema já vem com um rótulo. E aí fica difícil, cara, fica difícil da gente conseguir lidar com essa situação. A nossa mente, isso tudo que eu estou falando, vocês estão entendendo que é a gente treinando a nossa própria mente? A nossa própria mente faz isso, não é nada de fora não, tá tudo dentro da gente mesmo, sabe? Um exercício simples, porém incrivelmente difícil. Fique com o fato exatamente como ele é. Isso é difícil demais, cara. Difícil demais. A empresa não faturou bem, então esse é o fato, acabou. Mas não faturou porque isso, porque aquilo, porque não sei o que. Não, cara, o fato é esse, não faturou. E aí, o que a gente vai fazer? A nossa mente, ela começa a gerar desculpas. Não sei se vocês já viram isso. Não faturou bem. Mas não faturou também porque, você estava de pandemia, né? Não faturou bem porque, claro que não faturou, né? Mesmo não choveu. A gente começa a criar desculpas, a gente começa a criar coisas para... Cara, é incrivelmente difícil fazer isso. Não, é um exercício, é simples, você fala, cara, isso é um fato. Isso começou a me ajudar muito de uns tempos para cá, vamos colocar 1 ano e meio para cá. Existe um problema, ok, tem um problema. Então esse é um problema, vamos resolver o problema. E aí quando você começa a colocar, tem um problema, mas esse problema, nossa, me deixa triste demais. E não sei o que, já junta com tudo que eu tenho. Cara, acabou, você já fugiu do fato, como ele exatamente é. Acabou. Existem 2 estados emocionais que a gente deve encarar esses fatos. O belo estado emocional, que é o estado de certeza, saber para onde você vai, decisões bem resolvidas. Esse é o belo estado emocional. E a gente tem todos os outros estados que trazem sofrimento. Raiva, dor, tristeza, dúvida, medo. Vai falar para mim que todos esses estados, eles não trazem sofrimento. Traz, cara. Você vai resolver alguma coisa com medo, você não consegue, você te deixa agoniado, você fica sofrendo, né? Eu tenho tentado escolher sempre resolver as coisas num belo estado emocional. Mas é difícil, cara. É difícil pra caramba, a gente não consegue. Isso é domínio próprio, domínio pessoal. Quando a gente consegue saber para onde vai, lembra do caso do menino de biologia que encontrou o tubarão? Ele resolveu num belo estado emocional. Ele estava sabendo o que ele ia fazer, né? Agora, todos os outros estados trazem sentimentos ruins, isso não é bom. Coloquei aqui, ficar puto não resolve nada. A escolha de não se irritar é sua. É sua, cara. É você que escolhe, eu vou ficar bravo ou não. É você que escolhe. Às vezes você está num cliente, aí o cliente de repente fala uma meia dúzia de bosta lá. É uma escolha sua, você vai ficar bravo ou não. Eu já fiquei muito, eu falei com a Vivi quando eu era mais novo, quando eu tinha lá uns 20 e poucos anos, eu trabalhava na prefeitura, e bem novo eu já fui gerente de marketing da prefeitura. E eu tinha uma coisa na minha cabeça que para eu mostrar que eu era mais homem, mais responsável, que eu tinha muita coisa, eu tinha que trabalhar bravo, eu tinha que ser cara fechado, igual policial. Tinha que trabalhar amarradão assim. Não, então se os outros me verem bravo, eles sabem que eu tenho muita responsabilidade. Olha que idiota, velho. Olha que imbecil. Eu achava que quanto mais responsabilidade eu tinha, mais estressado eu tinha que ser. A escolha de não se irritar era minha, cara. E eu chegava em casa pesadão, bravão. Por quê? Porque eu escolhi me irritar. Eu escolhi me irritar. A situação que a gente passou por essa semana, né? Eu poderia ter escolhido se irritar, vocês poderiam ter escolhido se irritar, né? Pode ser que irritou, mas você sabe que você tem uma escolha. Todo mundo sabe que tem uma chavinha ali, cara. Você fala assim, daqui pra frente, se eu for, eu vou ficar bravo. Se eu parar, eu consigo controlar. Mas se eu der trela, se eu colocar lenha, eu não paro mais. Todo mundo sabe desse ponto. E-mail do Luciano, a resposta que você deu para ele, foi um exemplo. Você escolhe, cara. Ou eu vou partir daqui pra frente e me irritar, ou não. E eu tenho escolhido muito. O Fernando me acompanha há mais tempo. Ou você ouviu uma pessoa falar que o seu serviço, já falei que isso aí não resolve nada, serviço não serve mais nada. Você responde. A escolha é sua, né? A escolha é sua. Você ficar 15 anos vendo eu vir aqui todo mês para arrumar.
né? Então não resolve, cara, não resolve. A gente que escolhe isso, né? E aí a gente começa a pensar em rotinas para que a gente exercite a nossa própria mente, né? A rotina para a nossa mente absorver e encarar como hábito algumas coisas. Então, é muito melhor você ser 80% durante 10 anos do que 100% durante uma semana. Sabe, é muito legal em janeiro, dia 1º de janeiro, o pessoal fala assim, vou colocar 365 posts no Instagram falando sobre coisas boas aqui. E, velho, dá 15 o cara para. Aí o cara, não, que eu vou me exercitar. Eu vou falar inglês. A Open English fez até uma propaganda, né? Esse ano a sua meta de falar inglês, você vai conseguir com a Open English. Mas é muito melhor você ser 80% durante 10 anos do que 100%. Aí o cara fala assim, pô, eu nunca fiz reunião na minha empresa, vou fazer reunião diária agora. Aí ele faz reunião diária, aí dá uma primeira semana, o cara já fura 2, fura 3, não dá, velho. Ele quer ser 100% em uma semana. Ele quer daqueles 100 metros rasos, né? Aquele tiro de 100 metros. Não adianta. A nossa mente, para começar a absorver isso como hábito, o Fernando, por exemplo, que às vezes é um cara mais aflorado, e eu falo, não, eu vou decidir não vou ficar bravo. Aí isso vai entrar como hábito. Aí ele vai querer ser 100%, aí vai chegar uma hora o cara fala, não, ele vai enfiar a cabeça dentro do vaso e gritar, porque ele quer ser 100% de uma vez só, calma. Com um você trata assim, com o outro você estoura um cadiquinho, com o outro você já vai para cá, e aí você vai ajeitando. É não se cobrar tanto. A gente precisa ser suave com a gente quando a gente está lidando com esse tipo de coisa, porém, sem ser leniente. Tem que ter cuidado. O que é isso? Eu vou fazer caminhada todo dia. Todo dia vai forçar. Então foi o seguinte, nunca fiz, vou fazer 3 vezes por semana. Beleza. Aí é o primeiro dia que você vai fazer, um cliente ligou, você tem que fazer uma reunião. Pô, tem que fazer uma reunião. Tá, mas olha só, amanhã eu cubro. Aí não vai. Aí daqui a pouco você está passando a mão na sua cabeça. Eu não fui também porque, pô, tem muito serviço, né? Pô, tem 2 filhas em casa, por isso que eu não fui. Aí eu estou passando a mão na minha cabeça. Tipo, eu fiz um trato comigo e eu não consegui cumprir e eu mesmo estou passando a mão na minha cabeça falando que eu não posso fazer, né? Então, cuidar. Mas é diferente, é ser suave. Eu não fui hoje na caminhada, mas amanhã eu vou. Eu tenho que cumprir isso. Eu dei uma manobra, eu consegui fazer, eu fui suave comigo mesmo. Porque quem geralmente é radical com a sua própria mente, né, para poder absorver e encarar como hábito, vai dar ruim, cara. Não vai dar certo, vai ficar ruim. Às vezes é bom causar situações de desconforto para que haja uma casca. Isso aqui, cara, eu tenho tentado de vez em quando. Às vezes é bom você causar uma situação de desconforto para você acostumar com o desconforto e quando tiver situações de desconforto, você seja mais casca grossa para lidar com aquilo. Tá? O Marcelo Germano, por exemplo, fala, eu comecei a tomar banho gelado, tomo banho gelado todo dia. E isso no começo dava um desconforto, e até hoje dá desconforto para ele, só que menos. E aí quando ele lida com uma situação de desconforto, ele fala assim, pô, isso não é tão desconfortável como tomar o banho frio, eu tomo todo dia. Então ele começa a criar situações de desconforto para que ele seja, né? O cara não gosta de passar calor. Mas de vez em quando, meia horinha por dia, desliga o ar-condicionado do carro. Ele está passando uma situação de desconforto. E a melhor forma de passar por uma situação de desconforto é aquela assim, cara, daqui a pouco passa. Deixa eu focar em outra coisa. Senão a nossa mente fica o tempo todo assim, pô, desconforto, tô nervoso, desconforto, tô nervoso. Eu tenho um amigo que ele sente muito calor. E aí quando ele põe uma roupa que ele tem que pôr, ele sente muito calor. Aí ele falou, cara, eu preciso melhorar isso. Você sabe qual é o melhor jeito de você melhorar isso? Pôr a roupa que te faz sentir calor. Sente calor com ela. Daqui a pouco você vai sentir calor com ela, você aumenta, coloca mais uma. Você vai sentir calor com ela. E aí quando você voltar para a roupa que você ficava antes, que te dava calor, você vai falar assim, não está tão quente assim. Faz sentido para vocês isso? Não. Eu estou falando para vocês também sair no sol com blusa de moletom, não. Mas é para você provocar algumas situações de desconforto. O Juscel, por exemplo, vai na obra direto. Vai na obra lá, aquele cara lá, e vira a massa daqui, sai de lá todo suado. É uma situação de desconforto. Né? E aí quando isso começa a incomodar, você fala, cara, quer saber? Eu vou jogar o jogo dos caras. Eu vou de tênis, eu vou de bota, eu vou chegar lá, depois eu levo uma roupa no carro, saio, tomo um banho em outro lugar e vou. Pronto. Ele passou por uma situação de desconforto e conseguiu contornar. Estou quase acabando, tem mais 30 páginas aqui, tá?
Conviver com pessoas que performam já pode mudar inúmeras crenças. E aí conviver, eu digo conviver, ouvir, acompanhar, seguir. Só de você estar perto de alguma pessoa que performa, e quando eu falo performar, é aquela pessoa que está o tempo todo melhorando, tem uma coisa diferente. Quando você vê o cara pensa em algo diferente, assiste algo diferente, tem algo diferente. Quando essas pessoas elas conseguem passar um pouco do que elas vivem para você, isso é muito bom. Já começa a mudar algumas crenças. Só de eu conviver com um cara, eu já mudei uma crença, sabe? Só de eu conviver com o Josiel, eu já acho que eu posso fazer uma corrida de vez em quando, porque crossfit, um negócio desse qualquer, porque o cara já começa a conversar, pô, correr é legal, correr é isso, correr é aquilo. Eu falo assim, pô, correr não deve ser tão ruim mesmo não. Eu tenho que quebrar isso na minha cabeça, tirar isso da minha cabeça. Só de conviver com essas pessoas, e já começa a quebrar algumas crenças. As pessoas que eu ouço, eu ponho podcast para ouvir, eu ouço coisas no YouTube, tudo que eu ouço já começa assim, cara, é verdade, isso aqui pode ser diferente. E conviver lado a lado, então é diferente. O Alan mesmo comenta várias crenças, né, Alan? Que tinha, onde vive e tal, que quando foi convivendo, que está comigo, com a rapaziada, já começa a falar, cara, está começando a quebrar um pouco isso, né? Isso é real. Retirar o pensamento de conformismo. Me ensinaram assim. Na escola todo mundo fazia desse jeito. Eu não tenho idade mais para isso. Esse aqui é muito maneiro, não tem mais idade para isso. Eu conheci um cara com 50 e pouco, quase 60 anos, começou a fazer jiu-jitsu. E caraca, velho, era hora de você começar a ir no forró, não sei, você vai fazer jiu-jitsu, o cara vai fazer jiu-jitsu. Mas por quê? Tá tirando o pensamento do conformismo, cara. Eu quero fazer um negócio diferente na minha vida, vou fazer um jiu-jitsu, né? E isso vai trazendo a mente mais forte, isso vai quebrando crença. Você vai começando a passar por dificuldade, a sua mente começa a ser treinada. Para reparar, velho. Do jeito que vocês lidavam com um problema uns tempos atrás, depois você fala, cara, eu preciso, minha mente começa a ficar treinada. Começa a mudar isso, só de conviver com a pessoa, você já tira esse sentimento de conformismo, né? Quando eu comecei a acompanhar alguns caras, eu falava assim, rapaz, esse troço aí é coisa de idiota, você tá maluco. Coisa de maluco, coisa de doido. Aí comecei a ver e falei assim, cara, não é que faz sentido? Eu vou tentar mudar isso, porque isso vai me trazer algum benefício. Então, quando eu vi benefício, tirei esse pensamento de conformismo, melhorou muito. Esse Explica Aí de hoje, cara, eu falei que ele era bem poderoso nesse sentido, porque mexer com a nossa mente é algo muito complicado. Porque mexer com a nossa mente é tirar a gente de um conforto. O que a nossa mente está focada para fazer, se a gente muda, a gente sai do conforto. É muito confortável, cara, eu chegar, levantar todo dia, tomar um banho e vir trabalhar. Mas aí quando eu mudo, falo assim, antes de eu ir trabalhar, eu vou dar uma caminhada de meia hora com a minha esposa. E já me tirou do conforto, e isso é ruim. Isso é ruim. E algumas coisas você não pode pensar muito. Igual o rapaz falou também, cara, eu pego meu celular, desperto, eu já pego e levanto. Eu não posso pensar, pô, mas ontem eu fiquei até tarde brincando com a minha... mas ontem eu andei... Velho, levanta. Isso te tira do conforto. Perguntas? Acho que que horas são? Acho que deu, não deu? 7 minutos. Perguntas? E outra, sabendo que eu não sou o profissional nisso aqui não, mas o pouco que eu estudei já mudou muito a minha mente. Quero responder perguntas que eu possa responder. Vamos lá. Pergunta aí pra ela. Viu? Qual que é a pergunta? Aquela que você falou? Não, perguntas que eu sei responder, eu quero responder. Que eu não sei é difícil, né? E aí? Não é possível que 40 minutos que eu falei aqui, ninguém teve dúvida. Não, sou. Muito claro na sua explicação. Não, para com isso. Para com isso. De forma nenhuma. Vou fazer uma arguição aqui, então. Arguição. Então, quais são os primeiros passos para começar a mudar o mindset? Tirar do conforto. Primeira coisa é sair do conforto. Quando deu certo comigo, né? Que vai dar certo com todo mundo. Eu comecei a lidar com a minha mente do seguinte, ó. Isso aqui, quando eu comecei a absorver conteúdo, eu sabia que eu tinha que absorver conteúdo. Um amigo meu falou assim, cara, você tem que ouvir isso aqui, acompanha esse cara. Então eu falei, cara, mas eu não tenho tempo. Olha o conforto da minha mente. Eu não tenho tempo. Minha mente já falou isso, pronto. Está confortável, né?
Aí eu falei, não, eu não tenho tempo, eu tenho que arrumar alguma coisa para poder fazer tempo. Aí eu comecei a fazer caminhada. Comecei a fazer caminhada, coloquei no ouvido, deu certo. Pronto, no período que eu estava caminhando, eu estava ouvindo. Esse outro meu amigo, ele no trânsito, ele fala, cara, eu perco 1 hora no trânsito, então eu coloco no carro e ouço. E aí quando o primeiro passo é sair do conforto. Porque quando a gente negocia com a gente mesmo, é diferente. Ó, você precisa perder peso. Ah, precisa perder peso, mas pô, trabalho demais, cara. Trabalho pra caramba, mas eu gosto de comer um negocinho e tal. Pô, mas você tem que perder, então sai do conforto. Esse é o primeiro passo. Pra mim foi assim. O primeiro passo é do conforto. Falam isso, né? Fala que depois de 30 dias, 21 dias, não sei o quê, que quando você faz aí cria caminho no seu cérebro, vira hábito, acabou, velho. Se você dá uma deslize, volta tudo. Não vai de você também. Não, total. É muito difícil. Ele fala que cria o hábito porque a questão de o Marcelo Germano tomar banho gelado às 4 da manhã é do livro Hábitos lá, né? O Segredo dos Hábitos, lá, é Poder do Hábito. Então, geralmente isso aí, se gerar desconforto e... Mas ele faz, mas ele não gosta. Não é um a hábito, gente ele tudo faz faz, forçado. a gente mais faz coisa que não gosta do que gosta. Ele fala que causa desconforto, mas que ele já acostumou. Mas é a questão de você acordasse mais cedo, meia hora mais cedo. O primeiro dia é ruim, o segundo é pior. Aí leva 21 para o seu cérebro se adaptar àquilo ali. Só que leva um dia para você arrebentar com tudo de novo. É isso aí. Para você sair é um dia. É um dia, você sai tudo. tudo. Pra você levar, igual eu tô abandonando a minha corrida faz tempo. É uma falta de vergonha na cara. Levei 5 anos para levar a sério. Você está sendo leniente com você. Exatamente. Você tá passando a mão na sua cabeça. Pô, mas eu tenho que trabalhar, tem um projeto para entregar e não dá. Então, quando você sai daquele conforto, e é ruim, velho. Nossa, pai, é ruim. A gente tava indo na academia de manhã, ou fazendo caminhada, isso aqui, de repente um levanta, vamos embora. Ah, não, hoje eu não vou não, que eu tô cansado. Fala assim, não vou porque minha esposa não vai. Pronto, volta pra cama. É na hora, é muito gostoso, cara. Tudo que é confortável é muito gostoso você segurar para você. Então, com certeza tem vários passos, mas para mim o que me tirou do estado de inércia foi eu já começar a seguir aquilo que me desconforta. O que mais? Dentro do seu conhecimento, você conta sobre esse assunto, os 3 textos lá. Quando você está diante de uma situação que você já assumiu o seu texto de responsabilidade, procurou mudar aquele texto, mas a pessoa sabe da responsabilidade dela, o texto dela não muda. Você fica naquela situação, vamos dizer, naquele deserto, por causa do texto dela, qual seria a sua decisão? Pô, pergunta maneiraça. Essa questão da teoria do terço ali, ela é bem interessante por causa disso, porque pode chegar uma hora que você trava numa situação em que não depende de você, né? Os outros 2 terços. Então, você fez a sua parte, como você está falando, você fez o seu 1/3, a sua responsabilidade, você trabalhou ela, e tem uma outra pessoa que ela está num estado que 1/3 dela vai te atrapalhar ou vai te ajudar. Você tem 2 coisas, ou o seu 1/3 ainda não acabou, ou o seu 1/3 ainda tem que ser trabalhado de forma para poder você talvez cobrir a responsabilidade daquela outra pessoa e passar por cima, ou você muda o seu pensamento em relação a isso. Você tem 2 opções, cara. Ou tem situação, por exemplo, eu tenho um pensamento sobre o Covid. O que eu pensar sobre ele vai mudar a situação que ele está? Então o meu 1/3 acabou, velho. Aí eu tenho que mudar o quê? A minha cabeça. Então, até onde eu consigo ir com a minha responsabilidade e alterar o que eu preciso alterar é porque ainda não acabou a minha responsabilidade. O meu 1/3 ainda não acabou. O meu 1/3 ainda falta, sabe? Então, aonde eu chego num ponto que às vezes eu penso assim, a minha esposa precisa limpar a casa todo dia, por exemplo. Isso aqui eu coloquei como se fosse o meu 1/3. Eu tenho que convencer ela a limpar a casa. Aí o 1/3 dela não quer, o 1/3 dela quer ficar de boa vendo o Zap Zap. Aí eu vou mudar o ambiente, porque o ambiente, a casa está suja, eu preciso tal, então isso é uma responsabilidade, a responsabilidade dela fazer é minha convencer ela. Então eu vou lá e convenço ela. E aí chega num determinado ponto que ela fala, cara, eu não vou fazer a casa inteira, eu vou fazer metade da casa. Aí o 1/3 dela, a responsabilidade dela decidiu que é isso. E aí o 1/3 dela está tentando convencer o meu que metade da casa é bom.
E o meu vai querer convencer o dela. Então, aonde eu posso chegar? Ou você pega para fazer, ou você deixa a casa Aí que tá. Aí se ela fez, se ela falou que na metade ali dá para fazer e funcionou, é porque o meu 1/3 ainda não acabou, eu preciso não ir mais além. Eu vou além, eu vou talvez pegar um pedaço para fazer. Nem que eu tenha aqui isso. Então, se talvez o seu 1/3 ainda você não acha que está 100% solucionada a situação, é porque o seu 1/3 ainda não acabou. E se realmente acabou, então você tem que mudar o que você pensa sobre o resto. Ah, e isso é difícil demais, Principalmente com situações que fogem completamente da nossa mão, né? Você está aqui, de repente, a gente não mora num país assim, mas está aqui, de repente, vem um terremoto, cai tudo, e você fala, cara, e aí, velho? O que eu faço? O meu 1/3 ali não tem nada, é 100% do ambiente, então eu mudo o que eu penso sobre ele. Mais alguma dúvida? Nada? Pô, vocês estão entendendo mesmo, hein? Posso finalizar? Posso finalizar? Mais nenhuma dúvida? Por que a gente precisava saber disso? Muito bom, cara. Você vai ganhar um Vedex por isso. Muito bom. Porque a gente mais, no nosso dia a dia, o que a gente mais faz é lidar com emoções, é lidar com sentimentos ruins e lidar com situações que talvez fogem do nosso controle. Lidar com pessoas emotivas. Total. É cliente que não sabe conversar, é maquinário que não dá certo, trânsito, é uma série de coisas.